Vamos lá, queridos, estamos iniciando mais uma transmissão. Esperar aí as conexões começarem a se efetivarem. Vamos lá, irmãos, vamos entrando. Vamos iniciar mais uma transmissão devocional da PIB, momento em que nos reunimos virtualmente para estarmos juntos, podermos também nessa manhã de Páscoa, nessa manhã em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude aí, vamos lá, vamos compartilhar o link. É importante que você nos ajude a fazer com que esse link chegue e mais pessoas possam participar conosco dessa transmissão do nosso devocional da PIB, nosso culto online, nesse período de quarentena. Ao fundo, vocês ouvem a música Cristo Ressurgiu, né? Ressurgiu, hino 101 do cantor cristão. Vamos lá, nos ajude a compartilhar o link. É isso aí, irmãos, é muito bom, estamos aí já com 8 pessoas conectadas, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer poder tê-lo aqui conosco nessa manhã tão preciosa. Vamos nos conectando, vamos participando, estamos aí já com 11 irmãos conectados, nós temos alguns irmãos, lá estamos com o Cristiano, com a Cida, com Dito, com Pedro, Anice, pastor Ananias também está conosco aí. Pastor Ananias, seja bem-vindo, Deus abençoe. Estamos com o Paulão, a Mariana, a Alessandra. Que bom, irmãos, é muito bom podermos ter vocês aí já se conectando, estão já se preparando. Daqui a poucos minutos nós iniciaremos o nosso devocional da PIB. Estamos aí com a Caneia também. Sejam todos muito bem-vindos, é muito importante estarmos juntos nessa manhã tão preciosa, uma manhã que mais uma vez a Igreja do Senhor Jesus celebra a sua ressurreição. Todos os domingos, quando nós nos reunimos para prestar culto a Deus, na Primeira Igreja Batista em Pompeia, nós sempre falamos aos irmãos da importância do primeiro dia da semana, que é o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu. Não é? E nós sempre enfatizamos esse fato histórico, esse momento que é crucial para nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos compartilhar o link, vamos ter mais irmãos participando aí. Que bom, a Mani está falando que está assistindo. O Paulão saúda com a graça e a paz, uma feliz Páscoa. É isso daí, é muito bom, irmãos, podermos estar juntos aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos e irmãs que já estão aí conectados, participando dessa live, na qual desejamos ter um momento de oração, um momento de estudo da palavra, um momento em que a igreja virtualmente se reúne para juntos, prestarmos culto ao nosso Deus. Vamos lá, vamos aguardar que mais irmãos se conectem. São 8 horas e 55 minutos. Iniciamos pontualmente às 9 horas. É muito bom poder aí, temos um grupo já de amados irmãos conectados conosco. Vamos lá, vamos compartilhar esse link e garantirmos que mais irmãos
estejam aqui presentes. Eu vou colocar mais um cântico para nós estarmos ouvindo. Se os irmãos quiserem sugerir alguma música, os irmãos fiquem à vontade em fazê-lo, ok? Sendo possível, eu vou colocar aqui. Valci Miranda, bom dia, graça e paz, sou de Coari, Amazonas, estou ligado no culto. Muito bem, seja muito bem-vindo, Valci, que legal, nós temos aí a Graça Santos, que bacana, isso é uma coisa muito valorosa numa live, é que você tem irmãos em Cristo, né, de tantas outras cidades e estados, e é muito bom podermos ver que vocês estão desejosos em participar, em ouvir da palavra de Deus. Nessa manhã nós queremos compartilhar com os irmãos acerca desse tema que hoje estamos todos celebrando, se você for observar. Pronto, voltei. Apertei 2 vezes aqui, a câmera mudou a visualização, mas celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estou aí acenando para os irmãos aqui usando a live para interagir com vocês. Os irmãos podem aproveitar esse momento que ainda não iniciamos propriamente o devocional da PIB. Você pode colocar um motivo de oração, colocar alguma música que gostaria de ouvir. Se for possível, vou fazê-lo, ok? Não prometo porque minha habilidade não é tão desenvolvida, né? Então ficamos aí um pouco restrito com as opções. Irmãos, como é bom podermos estar juntos, né? Nós já temos aí 20 irmãos conectados, são 8 horas e 58 minutos. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue colocar uma música bacana aí para a gente estar ouvindo. A Alessandra está pedindo firme nas promessas de Jesus. Vamos lá então, firme nas promessas. O hino Firme nas Promessas, hino 154 do cantor cristão. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Irmãos, são 9 horas agora, vamos então iniciar. Alessandra, fica para a próxima, viu? A conexão aqui não está muito legal para fazer interação do computador com o celular, então não vai ficar bom o som, o áudio, mas que possamos aí, ao longo desse dia, nos lembrarmos desse belo hino, firme nas promessas. Vamos orar, vamos dar início ao nosso devocional da PIB, nosso culto online, nesse período de quarentena. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos juntos nessa manhã, de uma forma virtual, Senhor Deus querido, conectados por meio desta mídia para prestarmos culto ao Senhor, para podermos, ó Pai, nos fortalecermos na fé, na esperança que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, eu lhe peço que seja um momento precioso para a sua igreja, para meus irmãos que ao longo dessa conexão estarão participando, e também que, ó Deus, possa alcançar aqueles que depois estarão, ó Deus, assistindo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã tão gloriosa, nessa manhã tão preciosa, em que os discípulos, ó Deus, foram testemunhas da ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Ó Deus querido, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar o teu santo e precioso nome. Como é precioso para nós sabermos, ó Deus, que a nossa fé, ela não é vã, não é inútil, ó Pai. Como é bom sabermos, ó Deus querido, que a palavra do Senhor nos dá, ó Deus, todo o testemunho necessário para que possamos crer
na ressurreição de Jesus. E assim, ó Deus, com nossos irmãos, queremos glorificá-lo e exaltá-lo. Ó Pai, nós queremos realmente expressar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus que adoramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, a Sandra também está aí conosco, conectada, estamos com 25 irmãos conectados. Queridos, eu quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Lucas, ele traz o registro tão precioso do momento em que se constata que Jesus Cristo ressuscitou, né? Lucas capítulo 24. Vamos lá, abra sua Bíblia nesse texto, um texto muito pertinente, né? Um texto que nos dá esse valoroso registro da ressurreição de Jesus. Lucas 24, versículo 1, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então, lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Meus irmãos, que relato extraordinário! Como é gostoso nessa manhã iniciarmos a nossa live, podendo ler esse registro histórico que nos mostra esse momento tão precioso. Ontem, sábado, eu passei o dia refletindo sobre esse momento de silêncio. Eu passei ontem um dia meditando sobre como foi para os discípulos terem testemunhado a crucificação de Jesus na sexta-feira, um momento horrendo, um momento em que todas as esperanças dos discípulos haviam se desvanecido, não é? E aí então, quando no sábado, certamente foi um dia muito difícil, aquele sábado, um dia em que eles passaram o dia refletindo, trazendo à lembrança tudo o que eles haviam aprendido, passado com Jesus, e o Senhor Jesus morto, não é? E no domingo pela manhã, naquela madrugada, essas mulheres foram até o sepulcro e tudo como aqui lemos ocorreu. Meus amados irmãos, é para nós uma grande alegria podermos iniciar mais uma semana relembrando que Jesus ressuscitou. Não é? Todas as semanas, todos os domingos, nós sempre trazemos isso à nossa memória, porque sabemos que é um registro que a palavra de Deus nos dá e é para nós, como crentes no Senhor Jesus, uma grande alegria sabermos que o nosso Senhor e Salvador Jesus ressuscitou. Nessa manhã nós queremos que nesse culto online, nesse devocional da PIB, nós possamos pensar sobre isso, né? Pensarmos sobre esse momento glorioso para a história, esse momento glorioso da fé cristã, esse momento glorioso que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Vamos darmos continuidade, nós precisamos prosseguir orando, nós temos sempre dedicado no nosso devocional da PIB um momento para juntos orarmos, né, ao Senhor,
E eu quero então convidar os irmãos a compartilhar seus motivos de oração. O irmão pode colocar aqui, né, nos comentários, se assim você desejar, para que estejamos vendo, acompanhando e podendo também participar a todos que nos assistem aqui. Ok? Até o momento eu não tenho nenhum motivo de oração colocado, mas eu quero apresentar alguns motivos, irmãos, que precisamos continuar orando. Os irmãos estão lembrados que nós temos falado sobre o pastor Sócrates, né? Pastor Sócrates, ele é o nosso secretário executivo da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira, e ele está em uma situação bastante grave. Ele já com uma idade um pouco mais avançada, ele contraiu o Covid-19, e está recebendo todo o tratamento, existe toda uma mobilização nacional de oração e intercessão por sua vida. Então, peço aos irmãos, quando estiverem orando, lembre-se de orar pelo pastor Sócrates. Eu postei aqui na minha página do Facebook ontem uma mobilização de oração, né, de vários líderes denominacionais, juntos intercedendo por ele, que nós possamos fazê-lo também como igreja. Mas não somente o pastor Sócrates, irmãos, nós sabemos que muitos outros irmãos em Cristo Jesus, independente da igreja que eles façam parte, sabemos que temos irmãos que estão também sofrendo com essa enfermidade e precisamos, como irmãos, nos unirmos em oração, clamando ao Senhor, que Deus tenha misericórdia e também que a vontade de Deus seja feita. Para nós que cremos em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a morte para nós não é um desespero, a morte para nós é o momento em que vamos nos encontrar com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, e podermos viver eternamente na presença do nosso Deus, para a glória de Deus, né? Podendo exaltá-lo, glorificá-lo. Para nós é um consolo, não é? Mas sabemos que para aqueles que ficam, os familiares, os amigos, sempre é muito difícil lidar com a morte, com a perda, com a separação temporária daqueles que amam, não é? Mas precisamos orar ao Senhor para que Deus faça a sua vontade. Amados irmãos, hoje é dia 12 de abril, nós já estamos aí quase chegando a um mês de quarentena, já quase um mês em que a igreja ela não se reúne presencialmente e precisamos, queridos, como eu tenho falado nas últimas lives, começarmos já a desejar, a sonhar como é que vai ser esse nosso reencontro, né? Eu já tenho falado já no domingo pela manhã, um culto festivo, iniciarmos aí com um delicioso café da manhã, um momento de comunhão, né, um momento de adoração depois do café, lá por umas 10 horas, 10h30, termos o culto, e aí então encerrando depois, cada um indo para os seus lares. Mas eu peço aos irmãos comecem a sonhar com isso, né, a pensar em ser um momento tão precioso para a igreja, estarmos juntos novamente, podendo continuar a nossa caminhada em unidade. A Alessandra, ela tem colocado aqui, ela pede oração pelas suas filhas e também pela cidade de Pompeia. Sim, precisamos realmente continuar, não é, irmãos, orando por nossa cidade. Vamos estar orando também, Alessandra, pelas suas filhas. É muito importante, irmãos, que nós, como igreja do Senhor Jesus, sempre pratiquemos o mandamento de nos encorajarmos mutuamente. Então, hoje nós temos uma ferramenta extraordinária em nossas mãos, que são as mídias sociais, e elas nos possibilitam mantermos contato visualmente ou então auditivamente uns com os outros, e não deixe passar essa oportunidade, né? Se você ainda não tem feito contato com seus irmãos, você tem o nosso grupo do WhatsApp da igreja, você tem os contatos aí no seu aparelho telefônico, que você possa então, no seu smartphone, que você possa então não ficar sozinho, ok? Nós estamos juntos e precisamos nos encorajar mutuamente. Vamos então orar, não tem mais nenhum pedido de oração que apareceu aqui para mim, pelo menos não estou verificando, verifico, mas não vejo nenhum. Então, vamos nesse momento mais uma vez orar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, como é bom, Senhor, podermos interceder uns pelos outros. Nós queremos, ó Pai, mais uma vez apresentar a Ti a vida do pastor Sócrates, ó Deus.
Sabemos que Tu és soberano, que a Tua vontade se cumprirá na vida de Seu Filho. Sabemos que Tu és poderoso, ó Pai querido, para trazer a cura, ó Deus amado, tirando, ó Pai, desse leito de enfermidade, restabelecendo a sua saúde. E sabemos, ó Pai amado, que a vida dos Seus servos, ó Pai, são preciosas aos Teus olhos e o Senhor cumpre a Sua vontade por meio também, ó Pai, da vida de Seus servos. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor, Pai, que segundo a Tua vontade, o Senhor possa permitir que o pastor Sócrates possa superar, ó Pai amado, essa enfermidade, o seu corpo possa reagir ao tratamento, e tão logo ele esteja restabelecido, continuando, Pai, servir ao Senhor, à sua igreja, ao seu reino, ó Deus querido, sendo esse homem valoroso, ó Pai, esse homem que tem servido, ó Pai amado, a denominação batista, Senhor Deus, aqui no nosso país. Ó Deus querido, também rogamos ao Senhor por tantos irmãos em Cristo, ó Pai, que nós não conhecemos, mas Tu sabes e conheces cada um deles. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os alcance, ó Pai, no leito de enfermidade, não somente enfermidade essa suscitada, ó Pai amado, por esse vírus, mas tantas outras, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Nós temos tantos homens, ó Pai, pais de família, Senhor Deus, que também estão enfermos, ó Pai amado, que a sua esposa, seus filhos dependem de seus pais. Ó Deus querido, rogo ao Senhor, tem misericórdia, não permita, Pai, que a vida de seus servos sejam tiradas de forma precoce, Senhor Deus, sem que, ó Deus amado, a vontade do Senhor se cumpra sobre suas vidas, ó Deus. Ó Deus, que, ó Pai amado, nós como filhos do Senhor possamos ter uma vida reta, santa diante dos Teus olhos e possamos cumprir a Tua vontade, para que a nossa vida nessa terra seja uma vida longa, seja uma vida frutífera, seja uma vida abençoadora, que tantas outras pessoas, ó Pai, sejam abençoadas por meio da vida de seus filhos e filhas, ó Deus. Ó Pai amado, também nós suplicamos ao Senhor pelas filhas da Alessandra, Senhor Deus, pela Aira, Senhor Deus, pela sua filha mais velha, Senhor Deus, suplicamos a Ti, ó Pai querido, para que o Senhor dê sabedoria, para ela estar criando, ó Pai amado, as suas filhas em Teus caminhos, ó Deus querido, dando-lhe, ó Deus, aquilo que é necessário. Deus, suplicamos ao Senhor pela cidade de Pompeia, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque a nossa cidade, até o presente momento, ela tem não tido nenhum caso de óbito, ó Pai amado, decorrente desse vírus, ó Deus querido. E nós Te pedimos, ó Pai, que quando chegar o momento em que esse vírus também estiver entre nós, ó Pai, nenhuma vida seja ceifada por ele, ó Deus querido, mas que nós possamos, como cidadãos, ó Pai, de Pompeia, termos uma imunidade, Senhor Deus querido, e podermos, ó Pai, voltar à nossa vida normal, nossa vida comum. Ó Deus, suplicamos a Ti também, em favor, ó Pai amado, do trabalho, ó Pai, dos comerciantes, dos empresários de nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor lhes conceda sabedoria, discernimento, estratégias certas, ó Pai. Ó Deus querido, nós pedimos a Ti, ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia de nosso país, ó Deus. Sabemos que enfrentamos diversas batalhas em diversos campos e precisamos que o Senhor, ó Deus, intervenha, permitindo com que homens de bem, homens que temem ao Senhor, homens, ó Deus querido, que serão instrumento em Tuas mãos para soerguer essa nação. Ó Deus querido, homens que serão instrumentos em Suas mãos. Ó Pai amado, para que o Teu povo, Senhor Deus, tenha uma vida justa, uma vida digna, Senhor Deus. Nós Te pedimos isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por estarmos juntos mais uma vez, podendo exaltar o Teu santo nome, podendo, ó Pai, nos reunir virtualmente para, ó Deus, prestarmos culto ao Senhor, que o Senhor possa, na casa de cada um dos irmãos, a palavra do Senhor seja proclamada, seja anunciada, que Teus filhos e filhas, ó Pai, possam se fortalecer na fé e na esperança que é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, queridos. Vamos continuar em nossa caminhada. É muito importante aqui, eu quero incentivar os irmãos, continue colocando esses pedidos de oração. Aqui nós temos mais um pedido do Paulão. O Paulão pede oração por sua mãe Ana
e por sua cunhada Márcia, pelos seus filhos e netos e por todas as famílias da PIB de Pompeia. Nós já temos orado já pela Márcia, a irmã da Tereza, que está fazendo quimioterapia. Paulão, agora a tua mãe, né, compartilhando conosco aí. Certamente vamos, não somente aqui na live, mas nos nossos momentos de oração, nos lembrar desses pedidos e orarmos ao nosso Deus. Vamos lá, nós temos aqui a Rovena, que bacana, Rovena, seja bem-vinda aí conosco, né, o Erivano está aqui conosco, a Marli, minha manhã do Nordeste, lá de Recife, a esposa do grande amigo, o pastor Gilberto, né, que foi um mentor, que foi um homem que me acompanhou no tempo do seminário, é uma grande alegria tê-la aqui, viu Marli? Seja bem-vinda. Ana Lúcia também, lá de... ia falar Brodowski, ó. Lá de Olímpia, a Ana também está aqui conosco. Como é bom, irmãos, podermos aqui de uma forma virtual nos reencontrarmos, podermos estar juntos. É muito importante nós, como igreja, nos reunirmos. Vamos lá, queridos. Vamos prosseguir. Nós precisamos, uma coisa muito importante eu quero falar a todos os irmãos em Cristo, especialmente aos membros da Primeira Igreja Batista em Pompeia. Eu quero mais uma vez dizer a importância de nós estarmos nesse tempo de quarentena, em nossos lares, reunindo a família para estudar a Palavra de Deus. Esse tempo é um tempo, irmãos, em que todos os homens, né, especialmente nós homens como líderes espirituais de nossa família, temos a responsabilidade, o dever de liderar a nossa família na Palavra de Deus. Sabemos que alguns lares, né, a mãe ela exerce esse papel em razão da ausência do homem, do pai, mas aos pais, né, especialmente aos homens, cabe esse dever de pastorear a sua família, de pastorear a sua casa. Então eu quero aqui encorajar a todos os homens, a todos os pais, a que não seja faltoso nesse dever, né? Que você possa reunir a sua família, fazer os cultos domésticos, estudar a Palavra de Deus. Esse tempo é um tempo em que, mais do que nunca, se observa o papel crucial que o lar tem, né? que a família tem, para o desenvolvimento espiritual do casal e também dos filhos. Nós somos um país onde temos a liberdade religiosa e com isso nós, com muita facilidade, nos reunimos nos templos, não é? E muitas das vezes, com a liberdade religiosa que temos, nós temos uma tendência a terceirizarmos a educação cristã de nossos filhos, de nosso cônjuge, o que é um grande erro, né? Então, nós deixamos que o pastor faça isso, deixamos que os professores da escola bíblica façam isso, deixamos que os líderes da igreja façam isso, e agora os irmãos estão vendo que vocês não estão tendo presencialmente na igreja, no templo, no prédio em que nos reunimos para prestar culto a Deus, estudar sua palavra, esse encontro, né, já há algumas semanas. Então, esse momento, irmãos, é um momento de cada família rever as suas convicções bíblicas, as suas convicções quanto à fé que possuem, e cada um de nós assumimos o nosso papel. É o momento de fortalecermos a fé no lar, é o momento de edificarmos a nossa fé em Cristo Jesus, é o momento daqueles que não praticavam, começar a praticar o culto doméstico, aqueles que não praticavam a oração no lar, começar a praticar. É um tempo que Deus está nos dando, um tempo de pararmos, um tempo de refletirmos e vermos que vida com Deus não pode ser terceirizada, não é? O crescimento espiritual de nossos filhos não pode ser terceirizado para os professores, terceirizados para o pastor, mas que cada um de nós, cada homem, não é? Cada pai, cada mãe, assuma a sua responsabilidade do cuidado espiritual da sua família. Obviamente, nesse tempo, nenhum dos irmãos estão desassistidos, né? Todos, eu tenho atendido por telefone, tenho feito aconselhamento, estações específicas, se necessário, tenho ido à casa de irmãos para poder
também aconselhar, mas é o momento de estarmos em casa. Esperamos que esse tempo chegue logo ao fim, não é? Porque sabemos que esse isolamento, na forma como está sendo praticado, trará também sérios prejuízos à economia, ao emprego, ao sustento das famílias, não é? Então, por isso que pedimos a Deus misericórdia e possamos retomar a vida comum do dia a dia. Mas fica aí a palavra de encorajamento, de incentivo, de alerta para os homens, primeiramente, no nosso dever como líderes espirituais de nosso lar, e também, naturalmente, a esposa, a mulher, como auxiliadora, ajudando o seu marido, mas sabemos que também há casos em que as famílias, aquilo é um termo usado monoparental, né? Então, a mulher ela acaba tendo que assumir esse dever, em razão da ausência do homem. Então, que nós possamos aí ser bastante dedicados, bastante sérios nessa caminhada para o nosso crescimento espiritual, ok? Então, fica aqui a orientação e o incentivo a todos os irmãos. Queridos, vamos dar seguimento. Nessa manhã eu quero meditar com os irmãos sobre o que é o tema, né, que estamos aí lidando no dia de hoje, que é a ressurreição de Jesus. Não poderia ser diferente, não é? Um tema tão caro, um tema tão precioso, um tema tão valoroso para nós que recebemos Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Portanto, quero convidá-los, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 19. Nós vamos ler esse texto e a minha intenção é conversar com os irmãos sobre esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 19. Veja que texto precioso da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, após a oração faremos a leitura e o estudo. Senhor Deus, ó Pai, como é bom nesta manhã podermos mais uma vez, Senhor, prestar culto ao Senhor, podermos estar juntos. E agora a palavra do Senhor quer ser lida, que fale profundamente ao coração da sua igreja, ao Pai amado do seu povo. E, ó Deus querido, que também aqueles que ainda não têm uma fé bíblica, ó Pai, ao ouvir essa mensagem, possam, ó Deus, ser movidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, podendo receber a palavra do Senhor com alegria e serem regenerados por Ti, Senhor. Ó Pai amado, que nós vejamos um tempo novo, um tempo de despertamento espiritual, que o Senhor usa, Pai amado, esse momento de confinamento, esse momento de alarde no mundo, Senhor Deus, com esse vírus, seja, ó Deus, sim, sabemos que é o derramar da sua ira, ó Pai, é uma sociedade iníqua, perversa, ó Deus querido, mas também seja, ó Deus querido, a expressão, ó Pai, da Tua graça, para que haja o mover do Teu Espírito Santo, Deus, trazendo, ó Deus amado, arrependimento de pecados, confissão, uma reflexão sobre a realidade espiritual, na qual muitos, ó Deus, em razão do dinheiro, em razão das riquezas da terra, da glória da terra, têm ignorado, têm desprezado, ó Deus, não somente o Senhor, mas a Tua palavra e o Teu povo. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, sobre nós. Ó Deus querido, aviva a sua igreja, aviva o seu povo. Ó Deus querido, salve aqueles que estão perdidos, ó Pai, e, ó Deus amado, aqueles que hão de receber a palavra do Senhor com alegria. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 19. Eu vou ler e a gente vai aqui compartilhando o texto, conversando. O apóstolo Paulo fala assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentro de vós que não há ressurreição dos mortos? Mas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé, a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim, somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Queridos, é impressionante olharmos para essa palavra do apóstolo Paulo. Paulo, ele está corrigindo uma tendência na igreja de Corinto em que, por influência de filosofias, havia a alegação de que mortos não ressuscitavam. E esse pensamento estava adentrando a igreja de Corinto. Não que os cristãos em Corinto, naquele momento, estivessem afirmando que Jesus não ressuscitou, mas eles estavam aceitando a ideia filosófica, a ideia em que não há ressurreição de mortos, não é? E se, porventura, essa afirmação fosse verdadeira e fosse aceita por eles, isso naturalmente haveria, como uma consequência lógica, de trazer uma rejeição do fato, da doutrina bíblica da ressurreição de Cristo Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo escreve esse capítulo 15. Ele escreve para advertir os cristãos da igreja em Corinto acerca dessa ideia que estava adentrando a igreja, o questionamento da ressurreição dos mortos, para então dizer que essa ideia era inaceitável, não é? Porque, de fato e verdade, a ressurreição de mortos, ela existe e eles precisavam estar atentos a isso. Então, vamos aqui trabalhar esse texto, dando essa brevíssima visão do contexto a qual Paulo encontra em Corinto e como Paulo orienta a igreja de Corinto. Vamos entender a importância dessa mensagem para nós nessa manhã. Nós estamos no ano 2020, hoje é dia 12 de abril de 2020. E a partir do século XVIII começou a haver uma série de contestações acerca do fato histórico da ressurreição, né? Houveram muitos estudiosos, houveram muitos teólogos que começaram a contestar esse ensinamento bíblico, que até então não fora contestado de uma forma tão veemente como ocorreu a partir do século XVIII. E esse ensinamento ele foi muito forte, ele trouxe o esfriamento das igrejas na Europa. O liberalismo teológico ele trouxe um grande prejuízo, não é, aos cristãos dos séculos XVIII, XIX, XX, e hoje nós temos na Europa aí um esfriamento espiritual decorrente de falsos ensinos e de teologias que eram perversas. Quando nós pensamos nisso, há um questionamento, né, e um dos teólogos liberais propuseram que a ressurreição de Jesus ela foi um mito. Na verdade, Jesus não ressuscitou. O que houve foi uma fé íntima, subjetiva dos discípulos que entenderam que Jesus ressuscitou para eles, né, não corporeamente. E, portanto, isso é um ensinamento extremamente perverso e contrário àquilo que as Escrituras afirmam. O que eu quero, então, com os irmãos essa manhã refletir é exatamente sobre isso.
para que você possa ter uma convicção bíblica bem estabelecida, que você tenha uma fé firmada nas Escrituras, seria a ressurreição de Jesus um mito, como propõem os teólogos liberais, como propõe Rudolf Bultmann, como propõe Strauss e tantos outros? E a questão nenhum de nós estivemos lá, nenhum de nós vimos Jesus ressuscitando corporeamente, não é? Como nós podemos então afirmar que Jesus ressuscitou? Com base em que afirmamos isso? E além do mais, é importante considerar que, justamente pelo fato da ressurreição corpórea de Jesus, que a fé cristã se distingue de todas as demais confissões de fé. É justamente porque Jesus ressuscitou que nós temos convicção da vida eterna, nós temos convicção de que quando chegar o momento da nossa morte, nós estaremos eternamente na presença do Pai, em comunhão com Ele, louvando e adorando para todo sempre. Então, que argumento você pode afirmar que Jesus ressuscitou? Se alguém lhe questionasse isso, nós temos desafiado os irmãos a pregar o Evangelho, a testemunhar da sua fé em Jesus. Nós temos desafiado os irmãos a abrir a sua boca e a falar sobre a obra que Jesus Cristo realizou na cruz para nos salvar. E se alguém lhe questiona, essa história de Jesus ressuscitar, isso aí é balela, isso aí é conversa para boi dormir, não é? Isso aí é conversa de lunáticos religiosos, né? Então, com base em quê, querido? Como é que você vai defender a sua fé? Como é que você vai apresentar com uma forma tão firme aquilo que a Bíblia diz e você pode ter tranquilidade? Por que a ressurreição de Jesus é tão importante para nós como cristãos? Então, o meu desejo, queridos, nessa manhã em que celebramos a ressurreição de Jesus, é que você tenha a sua fé fortalecida naquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho ensinado a igreja ao longo desses anos com os irmãos acerca da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia ela é inerrante, a Bíblia ela é autoridade para a nossa vida, não é? Ela é autoridade de fé e prática. Portanto, nós não temos a Bíblia como um amuleto, nós não temos a Bíblia como um mero símbolo religioso, mas nós temos a Bíblia como revelação escrita da parte de Deus a nós, ok? Então vamos lá. O que eu quero então que o irmão entenda nessa manhã é que a realidade da ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança da salvação. Quero que você tenha essa certeza nessa manhã. A realidade da ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança de salvação. Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, então, ele vai discorrer sobre o assunto. Vamos observar como que Paulo estrutura, como é que Paulo ensina. Novamente, olhando aí para o texto, abra novamente sua Bíblia. Eu vou lendo. E a primeira verificação é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um fato, ok? É um fato que nos impulsiona. Como que Paulo nos mostra esse fato? Como que ele descreve esse fato? Olhemos aí, capítulo 15, versículo 1, eu vou lendo e a gente vai conversando, ok? Vamos lá. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. É muito interessante perceber que Paulo ele começa de uma maneira bastante clara, trazendo a memória dos cristãos que estão lá em Corinto, dizendo o seguinte: olha, vocês já sabem o que eu vou dizer, vocês já sabem o que eu vou declarar, vocês já receberam e vocês estão firmes. Irmãos, olha só que interessante isso. O apóstolo Paulo ele nos ensina aqui uma questão fundamental acerca da nossa fé, da nossa doutrina. As questões essenciais da fé cristã, que são irremovíveis, que são fundamentais, elas precisam ser permanentemente repetidas, não reinterpretadas, não é isso, mas elas precisam ser continuamente ensinadas, continuamente afirmadas, para que nós não sejamos persuadidos ou não sejamos influenciados por falsos ensinos que venham nos desvirtuar da fé que temos em Cristo Jesus. Então, Paulo começa falando que o que ele vai dizer é algo que a igreja em Corinto já sabia. E o que eu vou dizer nessa manhã é algo que você já sabe. É algo que nós temos ensinado aos irmãos de uma maneira incansável ao longo desses anos de ministério com os irmãos.
Então Paulo fala: lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. E esse evangelho que estamos anunciando, vocês já creem nele, vocês já estão firmes nele e precisam ser, portanto, neles com as suas estacas fincadas e serem irremovíveis, estarem firmes, inabaláveis. Olha o versículo 2. Por meio dele também sois salvos. Esse evangelho que os cristãos em Corinto estavam bem estabelecidos, é esse evangelho que lhes propiciava a certeza da salvação. Ou seja, aquilo que Paulo está por dizer acerca da ressurreição de Jesus é inegociável para que nós tenhamos certeza de que somos salvos, ok? Por meio dele também sois salvos. Se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. E aqui Paulo, então, ele está argumentando, ele está trazendo essa certeza, né, para que não negocie a doutrina bíblica, não negocie o ensino da palavra, não dê atenção, e aqui eu já expliquei lá no início, a influência da filosofia grega adentrando a igreja, na qual falava sobre a impossibilidade da ressurreição de mortos. É até um problema que Jesus ele lida com isso, com os saduceus, né, salvo engano, que não criam na doutrina da ressurreição de mortos. Vamos prosseguir um pouco mais. Aí Paulo está trazendo à memória tudo o que ele já fez. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. E aí Paulo então traz aqui uma declaração doutrinária. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, essa confissão doutrinária, ela é muito importante. E essa confissão doutrinária é uma confissão que nos impulsiona. A ressurreição de Cristo Jesus, ela nos impulsiona a pregar com ousadia o Evangelho de Deus. Se você não tiver convicção de que Jesus ressuscitou, você vai ser uma pessoa que diz crer em Jesus, mas que não vai ter o quê? Intrepidez, não vai ter ousadia para anunciar esse Evangelho. A certeza de que Jesus está vivo, não de uma maneira mística, não de uma maneira subjetiva, como falam os teólogos liberais, mas Jesus de fato e verdade, em carne e osso, ressuscitou. A sua morte foi uma morte real, a sua ressurreição foi uma ressurreição real. Se nós negarmos isso, se nós dermos pouca importância a isso, nós seremos crentes que deixaremos de alcançar e de fazer tudo aquilo que podemos fazer. Então, o Evangelho é a verdade de Deus e o nosso dever é anunciá-lo sem cessar. É isso que Paulo faz. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui vamos trazer uma lembrança que todo o Antigo Testamento aponta, fala, prediz, né, sobre essa obra que Jesus Cristo vai realizar, especialmente o livro de Isaías, como nós estudamos, o que é muito, muito precioso, é que a igreja ela vem numa caminhada de estudo do Evangelho de Marcos, exposição de todo o Evangelho de Marcos. Paramos no capítulo 14, íamos iniciar o 14, aí veio a quarentena. Aí quando nós começamos o devocional da PIB, os irmãos são testemunhas e acompanharam as 7 palavras de Jesus na cruz, e começamos agora a falar sobre as bem-aventuranças, mas agora estamos aqui tratando sobre a ressurreição. Então veja só, irmãos, como que toda essa sequência, não é, de exposição de um livro inteiro da Bíblia, como que a exposição das 7 palavras de Jesus na cruz, ela nos permite compreender com muito mais clareza o que Paulo está falando aqui. E mostra-nos que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, qual que é a nossa mensagem? O fato da ressurreição de Jesus Cristo nos traz uma mensagem gloriosa que precisamos anunciar, e Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, esse fato nos impulsiona a realizarmos o quê? Que mensagem nós temos para pregar? Qual era então a mensagem de Paulo? Nós não temos que reinventar a roda.
Nós não temos que ficar inventando, tentando atrair a atenção das pessoas para uma mensagem água com açúcar, uma mensagem que agrada os ouvidos, uma mensagem que seja contemporânea, uma mensagem que seja contextualizada para o mundo de hoje. Para, isso é balela. A nossa mensagem, irmãos, tem que ser a mensagem da cruz. Essa é a mensagem de Paulo. Paulo fala, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O nosso testemunho, a mensagem que eu e você temos que pregar em Pompeia, e aonde quer que estejamos, a mensagem que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, a mensagem que chegou até nós é Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos que falar isso às pessoas, porque se nós não pregarmos essa mensagem, as pessoas não serão atraídas à cruz de Cristo, elas não serão atraídas ao Senhor Jesus e elas permanecerão mortas em seus pecados. Qual é a mensagem, queridos? A nossa mensagem é Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí as pessoas vão contestar, não, mas pecado não existe. Não é? Não existe o mal. É aqueles que querem negar tudo isso. Aí você vai chegar e vai mostrar na palavra de Deus a queda, lá em Adão. Você vai chegar e vai usar o livro de Romanos, os primeiros 3 capítulos de Romanos, a qual o apóstolo Paulo ali expõe sistematicamente, de uma forma belíssima, gloriosa, mostra a depravação total do homem, mostra que o pecado ele alcançou de uma maneira extensa toda a vida humana, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, razão, a capacidade criativa do homem, tudo foi afetado pelo pecado. Quando nós falamos sobre a depravação total, não estamos falando que nós alcançamos o estágio último de depravação, mas estamos falando da extensão dessa depravação. Estamos falando da incapacidade total do homem de se reconciliar com Deus, porque o homem sem Jesus Cristo, ele é um homem entregue ao mal, ao pecado. Ele odeia a Deus. O homem sem Jesus Cristo, ele não ama a Deus. É essa a mensagem que nós pregamos. Ela pode ser rejeitada por muitos, mas, amados irmãos, o que nós precisamos dizer às pessoas a nossa mensagem é Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É isso que temos que falar. Quer saber o plano de salvação? Está aqui. Nós precisamos falar às pessoas, se você morrer sem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, você está condenado. Se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno. É essa a mensagem. Essa mensagem não é popular, né, irmãos? Essa mensagem não enche igreja, não é? Mas vamos pregar de prosperidade, vamos pregar que Deus vai realizar seus sonhos, sua vontade, a igreja vai bombar. Por isso, irmão, nós temos que orar e pedir a Deus um avivamento da parte de Deus em nossas vidas, na igreja. Por isso que nós precisamos, amados irmãos, anunciar o Evangelho nu e cru, como ele é. É a maior forma de nós demonstrarmos amor às pessoas que estão perdidas, não é fazendo obra social. A maior forma de nós demonstrarmos amor às pessoas que estão perdidas não é trazendo uma mensagem de confissão positiva, uma mensagem de autoajuda, que você é bonitinho, que você é amado por Deus, que você tudo que você quer vai acontecer. Para, isso é doutrina do capeta. A nossa mensagem, queridos, é uma mensagem que conclama pecadores ao arrependimento. Nós não temos outra mensagem a anunciar. O que nós precisamos dizer às pessoas, olha, sem Jesus Cristo você está perdido e se você morrer sem Jesus, você morre condenado de uma maneira justa, porque todos pecaram contra Deus, nós pecamos contra Deus. O apóstolo Paulo fala que a mensagem dele em Corinto é essa mensagem. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E é por isso então, que você precisa desenvolver a sua habilidade, você precisa ter uma dedicação de estudo da palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala, estejam preparados para responder à razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar preparados, irmãos, e estar preparado significa ter trabalho, estar preparado significa estudar, estar preparado significa se dedicar, estar preparado significa priorizar, estar preparado significa levar o Evangelho com seriedade.
Será que nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo como temos o dever de viver? Será que o Evangelho não está muito água com açúcar, não está muito fácil? Para pensar um pouco, olha o cenário que nós estamos atravessando. Estamos sendo impedidos de nos reunir dominicalmente, semanalmente, para prestarmos culto a Deus. Mas eu pergunto, será que você está sentindo falta disso? Será que nós realmente amamos a Jesus, amamos a palavra, amamos uns aos outros? Será que para muitos não está sendo um momento gostoso de férias, não é? Amados irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E quando quando João Marcos ele vai iniciar o seu evangelho, em Marcos 1,15 ele registra que João Marcos registra: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Qual é a nossa mensagem? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas continua, é só isso? Não. Ele só morreu? Não. A morte, queridos, Jesus Cristo na cruz é o triunfo da obra de Deus Salvador, em que todos aqueles por quem Jesus Cristo morreu foram atraídos até Ele. Nós fomos atraídos até o corpo de Jesus, Paulo vai trabalhar isso depois na teologia bíblica, mostrando que nós fomos crucificados com Cristo, nosso pecado foi colocado em Cristo, Jesus derramou o seu sangue, e na cruz nós temos a remissão de pecados. Na cruz nós temos um momento em que o sangue do Cordeiro, o sangue puro do Cordeiro, o sangue carmesim é derramado e a purificação. Jesus é sepultado. E aí a doutrina bíblica nos ensina, o apóstolo Paulo nos mostra que nosso velho homem é crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, mas o nosso triunfo, a vida eterna, recebemos da ressurreição de Jesus. O perdão é a obra da cruz, em que somos atraídos a Cristo, crucificados com Ele, sepultados com eles, mas a nova vida é na ressurreição. Por isso que a mensagem completa não é só Jesus morreu na cruz, não. A mensagem completa não é essa. A mensagem completa que o apóstolo Paulo, os apóstolos Jesus pregaram é: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que por duas vezes o apóstolo Paulo traz o fundamento do ensino, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Há uma razão para a qual Paulo ele argumenta deste modo. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Jesus Cristo, ele recebeu sobre si o derramamento, a justiça de Deus foi plenamente realizada em sua morte. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Queridos, nós estamos nessa manhã em que se celebra a ressurreição de Jesus, e nós temos falado à igreja que todo domingo para nós celebramos a ressurreição, não é só agora no período da Páscoa, não. Mas agora de maneira especial, porque tentam fazer aí uma identificação desse período, né, do sofrimento de Jesus Cristo, da sua obra expiatória, um momento muito importante. Mas uma coisa que nós precisamos ver, então, o que nós estamos tratando é que o fato da ressurreição nos impulsiona a pregar o Evangelho. Vamos olhar para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Paulo, falando na igreja de Roma, versículo 9 e 13, fala assim: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê nunca será envergonhado, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qual é a nossa mensagem? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O fato histórico, nós cremos a ressurreição de Jesus, porque primeiramente é um fato revelado nas Escrituras
predito no Antigo Testamento, ocorrido no primeiro século. É um fato histórico que não acontece do nada, mas é um fato histórico estabelecido por Deus antes da criação. Lá na eternidade, Deus assim designou, Deus assim estabeleceu que fosse. Então, aqui no mesmo capítulo 15, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre a ressurreição de Jesus e por que Jesus ressuscitou, voltando lá para Romanos capítulo 15, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Por que o nosso trabalho não é inútil, irmãos? Porque Jesus ressuscitou. Por que não é inútil? Porque Jesus ressuscitou. Aí Paulo continua então a argumentar, vamos voltar, versículo 5. E aí então agora, depois de mostrar que é um fato que nos impulsiona, porque essa mensagem das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas agora o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o fato da ressurreição de Jesus Cristo é um fato incontestável, incontestável. Olhemos aí, a partir do versículo 5. Versículo 5, ele diz: e apareceu a Cefas. Nós lemos lá em Lucas 24, esse momento que Cefas, Pedro aqui, recebe a notícia da ressurreição e ele corre em direção ao sepulcro, e ali o encontra vazio, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Aqui então, Paulo está mostrando as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Paulo aqui está mostrando de uma maneira irrefutável que Jesus ressuscitou. Testemunhas oculares presenciaram, testificaram disto. Versículo 6, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Olha, irmãos, como é bacana isso. Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está preparando para a sua argumentação de que a ideia filosófica que não há ressurreição, ela precisa ser desprezada. Não que os coríntios contestassem a ressurreição de Jesus, mas estavam assimilando uma ideia que era perniciosa. Então Paulo está mostrando esse fato. Ele diz o seguinte: olha, Coríntios, se vocês têm dúvida do que eu estou falando, não é isso que ele está dizendo, mas eu quero mostrar o seguinte: se vocês forem a Jerusalém, é isso que ele está dizendo nas entrelinhas, vocês vão conhecer essas testemunhas oculares que ainda vivem. Ali dentro do primeiro século ainda, Paulo está mostrando isso. Olha só o versículo 6, que fantástico. E a maior parte deles ainda vivem. Queridos irmãos, os teólogos liberais, eles foram instrumentos de Satanás para disseminar uma ideia de que a ressurreição, ela foi uma criação dos apóstolos e não foi um fato histórico. E aqui então, nós temos Paulo contestando tudo isso, mostrando que não é invenção nenhuma dos discípulos. Paulo está mostrando que não somente os 12 apóstolos, mas mais de 500 testemunhas. Para que um depoimento ele seja considerado digno de confiança, 2 testemunhas já é suficiente. Que dirá 500? É um fato inconteste. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. E aí então Paulo, não somente mostrando os anteriores como testemunhas, mas ele próprio, Paulo, viu Jesus. Não é? Pois o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles,
é isso que pregamos, é nisso que cresces. Então aqui, Paulo, após mostrar que esse fato, ele nos impulsiona a pregar o Evangelho, como já mostrei aqui aos irmãos, no versículo 4, versículo 3 e 4, agora o apóstolo Paulo, ele está mostrando que é um fato incontestável. Há testemunhas, e o próprio Paulo é testemunha da ressurreição corpórea de Jesus. Queridos, um dia nós estaremos no céu diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós poderemos tocar nele. Nós o veremos com nossos próprios olhos, não é? Hoje nós não o vemos, hoje nós não tocamos em Jesus, hoje nós não podemos ter esse privilégio, mas essa hora vai chegar. Hoje nós podemos reconhecer o que as Escrituras nos afirmam, e nós cremos nas Escrituras. Então Paulo aqui está mostrando, e mais uma vez ele está recorrendo ao seu argumento, e nisso crestes. Qual o objetivo do apóstolo Paulo na igreja de Corinto? A ressurreição de Jesus é um fato. A ressurreição de Jesus é histórica. A ressurreição de Jesus é uma realidade que ninguém pode não questionar, mas refutar. Um outro argumento muito precioso é a profunda transformação que os apóstolos de Jesus tiveram quando estiveram com ele após a ressurreição. É tão lindo, irmãos, esse momento. É tão precioso percebermos que Jesus, quando caminha com os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam absolutamente frustrados. Eles estavam ainda tentando processar tudo o que ocorrera. Mas quando Jesus está com eles e caminha com eles pelo caminho de Emaús, a palavra nos mostra o quanto que aquele momento com Jesus foi tão precioso e restabeleceu, porque eles viram Jesus ressurreto. Olhemos para o apóstolo Pedro, olhemos para todos os demais apóstolos, os 11 apóstolos, olhemos para aquelas testemunhas oculares. E ali então em Atos 2, quando cumpre-se a promessa do Pai, há o derramamento do Espírito Santo de Deus, como que o apóstolo Pedro se levanta diante aquelas testemunhas em Jerusalém e proclama Jesus ressurreto, a pregação de Pedro. Queridos, mostra-nos que a ressurreição de Jesus não é uma fé pascual, subjetiva, não, mas é um fato concreto. Nós cremos nisso pelo testemunho bíblico. Mas eu, Rodrigo Anelo, desejo o dia em que verei o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo olho no olho, tocarei nele. Cristo ressurreto. Como será glorioso esse dia, irmãos. Como será precioso para nós vivermos toda a eternidade, para todo sempre, adorando o Cordeiro de Deus, louvando o nosso Salvador, exaltando o seu santo nome. A ressurreição de Jesus Cristo é para nós algo glorioso, extraordinário. Então aqui o apóstolo Paulo, ele continua a nos mostrar que esse fato é um fato incontestável. E eu já falei para os irmãos o quanto que a teologia liberal ela é perniciosa, ela é maligna. Quando eu falei para os irmãos lá no começo acerca dos teólogos liberais influenciados pelo iluminismo, e a teologia liberal, o grande prejuízo que elas trouxe à igreja, à história da igreja nos últimos séculos. Nós somos testemunhas disso, a influência do liberalismo teológico nas igrejas europeias. Não é? As igrejas que minguaram, as igrejas que foram destruídas por uma doutrina demoníaca que falava que Jesus não ressuscitou. Que dizia que Jesus, o evento da ressurreição, é um evento mítico, que dizia
que a ressurreição de Jesus não foi um fato histórico. Nós repudiamos essa doutrina antibíblica. A ressurreição de Jesus, irmãos, é um fato inconteste. Amados irmãos, nós afirmamos que a ressurreição de Jesus é um fato histórico à luz das Escrituras, do testemunho histórico. E aí, quando nós olhamos os Evangelhos, é um fato observável. Abra lá a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 39 e 43. Lucas 24. Versículo 39 a 43. Vamos olhar a partir do versículo 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Eles, porém, lhes disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olha, irmãos, que extraordinário. O momento em que os discípulos ainda estão encarando a realidade da ressurreição. Há muitas dúvidas no coração dos discípulos. Então Jesus está tratando isso, Jesus está mostrando a realidade da ressurreição. Aí olha o que Jesus fala no versículo 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. E olha, queridos, mostrando que não era um espírito, não era uma aparição, como o docetismo quis ensinar, como o gnosticismo quis ensinar, mas mostrando que a ressurreição de Jesus é de carne e osso, é corpórea. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, olha o que Jesus está falando, não é um espírito, não é uma aparência humana, não é a aparência de um corpo, mas é Jesus de carne e osso. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Olha que lindo. Lucas 24, 39. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados, e ainda sem acreditar por causa da alegria. Imaginem, queridos, a alegria que no coração dos discípulos. Lembremos-nos que a sexta-feira e o sábado foram cruéis. Eles rejeitaram Jesus, eles abandonaram Jesus. O sábado deve ter sido terrível. Foi de grande angústia para eles. Mas passado o domingo da ressurreição e os dias seguintes, os 40 dias depois, foram dias, irmãos, de grande júbilo, foram dias de realmente estarem diante ao Senhor Jesus, ao seu Salvador, ao Deus encarnado. E ali então os discípulos puderam, e aqui o texto, Lucas, com detalhe, fala por causa da alegria. Aí então, irmãos, olha mais o que Jesus faz. Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, ele pegou e comeu na frente deles. Irmãos, como que essa passagem ela é extraordinária. É uma passagem que nos ensina e nos mostra o nosso Senhor ressurreto. E todo medo, toda tristeza, toda angústia dos discípulos ali se cessaram. Vocês entendem por que a intrepidez dos discípulos após o derramamento do Espírito Santo? Vocês entendem por que agora os discípulos se levantam em uma ousadia nunca antes vista? Se faz um Pentecoste? Porque Jesus ressuscitou.
E porque Jesus ressuscitou, não havia custo para segui-lo. Porque Jesus ressuscitou, eles estavam prontos a morrer por Jesus. Porque Jesus ressuscitou, eles estavam prontos a serem enforcados, estavam prontos a serem crucificados, como Pedro foi. Estavam prontos a serem decapitados, como Paulo foi. Estavam prontos a serem amarrados e puxados por carroças no meio da rua, tendo seus corpos dilacerados. É por isso que os cristãos do primeiro século estavam prontos a ir para o Coliseu e serem comidos vivos por leões, por bestas feras. Porque Jesus ressuscitou, eles estavam prontos a morrer por Jesus. E eu e você estamos prontos a morrer por Jesus, irmãos. Parece que não. Parece que, para muitos que dizem crer em Jesus, Jesus é uma lenda. Parece que, para muitos que dizem crer em Jesus, é mais uma história, dentre tantas outras histórias, sem importância e significado. Amados irmãos, será que realmente nós nascemos de novo? Será que realmente nós cremos na Bíblia? Será que nós realmente cremos que existe um Deus santo, justo, um Deus que julga retamente, um Deus que condena o pecador que não se arrepende? Será que nós realmente cremos nisso? Parece que não. Porque, irmãos, se nós realmente crêssemos nisso, a nossa vida com certeza seria muito diferente do que é. Se nós realmente crêssemos nisso, eu acho que o Evangelho seria pregado como não é. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, amados irmãos, reavaliar as nossas prioridades, reavaliar o nosso estilo de vida, reavaliar, porque a sensação que se tem que é só discurso, só religiosidade. A sensação que se tem é que Jesus é como Buda, como Dalai Lama, como tantos outros falsos cristos que surgiram ao longo da história, porque não se vê esse evangelho sendo vivido pelos cristãos de hoje. É duro eu dizer isso, mas é que eu percebo. Será que nós estamos realmente vivendo uma vida que agrada a Deus? Será que realmente nós estamos pregando o Evangelho como tem que ser pregado? Será que realmente nós estamos nos importando com os perdidos como temos que nos importar? Às vezes eu acho que não. Às vezes parece tudo teatro, não é? Como essa quarentena está sendo importante, né, irmãos? Como essa quarentena está sendo um instrumento de Deus para que paremos e possamos meditar nisso. Agora, somos uma igreja de 170 membros. Cadê os outros irmãos? Alguns irmãos eu tenho perguntado, você tem acompanhado, irmãos, as nossas lives, os cultos? Ah, não, pastor, não estou conseguindo não. Tentei uma vez, não deu certo, desistiu. Ô, irmãos, cuidado. Se você diz crer em Jesus, não sente falta da comunhão com a igreja? Se você diz crer em Jesus, não sente falta do relacionamento com seus irmãos? Se você diz crer em Jesus, não sente falta da palavra de Deus? Se você diz crer em Jesus, não sente falta dos cultos? Cuidado.
Cuidado, porque nós podemos chegar um dia diante do Senhor. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Muitos naquele dia vão ouvir isso. Viveram a vida religiosa. Foram batizados, eram membros da igreja, eram dizimistas, e muitos vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Preparado para o fogo eterno. Irmãos, a disciplina de Deus começa pela igreja. Deus primeiro aviva o seu povo. Para que haja um grande avivamento. Deus está nos dando essa oportunidade. Eu peço a Deus misericórdia para que, quando nós retornarmos dessa quarentena, a primeira igreja batista em Pompeia seja outra igreja. Seja uma igreja que ame de verdade a Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ame seus irmãos em Cristo e ame os perdidos. Que o culto não seja para nós um entretenimento, um passatempo, a única opção que eu tenho no final de semana. Por que tudo isso, irmãos? Porque Jesus ressuscitou. E é quando nós olhamos então para os apóstolos, para os discípulos, para aquelas testemunhas que Paulo aqui no 1 Coríntios 15 está mostrando, o apóstolo Paulo aqui está mostrando de maneira muito clara que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. E aí então, por isso que eu citei Lucas, mostrando esse fato histórico em contexto, esse fato histórico na qual cada um dos discípulos puderam realmente tocar. E por isso, quando João escreve as suas cartas, ele fala: com nossos olhos vimos, nossas mãos apalparam. Por isso que quando nós temos nas epístolas, nas cartas, nos livros do Novo Testamento, esse testemunho irrefutável da ressurreição de Jesus. E nós sabemos disso, e nós vimos na exposição do Evangelho de Marcos, Jesus em muitos momentos ele predisse que ressuscitaria. Então, continuando no 1 Coríntios 15, nós vimos o versículo, primeiramente, de 1 a 4, que a ressurreição de Jesus nos impulsiona a pregar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer, pregar o Evangelho. Que Evangelho nós pregamos? Pregamos o Evangelho da cruz. Pregamos o Evangelho que proclama, como Paulo aqui afirma, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Jesus ressuscitou. E o fato da ressurreição de Jesus tem que nos impulsionar a pregar esse Evangelho, não inventar Evangelho, não querer adequar o Evangelho à água com açúcar de nossos tempos, mas pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho da morte de Jesus Cristo, do sepultamento, da ressurreição de Jesus. E como Paulo explica, quando nós somos atraídos ao corpo de Cristo, nós com Cristo fomos crucificados, sepultados, nosso velho homem, e com Cristo nós ressuscitamos, somos novas criaturas para vivermos em novidade de vida. Esse é o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho bíblico. Nós vimos que Cristo ressuscitou e esse fato é incontestável, foi um fato observável no primeiro século, com mais de 500 testemunhas oculares. E vocês têm nos evangelhos, nós temos nos evangelhos as narrativas que comprovam esse fato observável, que Jesus não apareceu como um espírito, como docetismo, gnosticismo, no primeiro século quiseram ensinar, mas foi uma ressurreição de carne e osso. Jesus
os apóstolos, os discípulos, as pessoas tocaram no corpo de Jesus. Jesus comeu com eles. Jesus, ele, como homem de carne e osso, ressurreto, com seu corpo ressurreto. E aí então, nós temos agora a última parte que o apóstolo Paulo está trabalhando com a igreja em Corinto, mostrando-nos, versículo 13 até o versículo 19. E eu já falei também sobre o fato observável da transformação na vida dos discípulos, como os discípulos eles viveram uma grande transformação. Falamos agora há pouco sobre isso. Agora vejamos o último ponto que Paulo, nos seus argumentos, aqui na sua estruturação, ele diz, a partir do versículo 13, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos mais dignos de compaixão dentre os homens. Queridos, e aí então agora o último ponto que Paulo trata nesse texto que estamos expondo aos irmãos, diz justamente sobre esse fato da ressurreição é a esperança. Paulo está argumentando de maneira muito clara. Se a ressurreição de Cristo fosse a construção de um mito, como aqui já falei, como propuseram os teólogos liberais, como se propôs nesse tempo em que procurou se alinhar o Evangelho ao período do Iluminismo, se a ressurreição de Jesus fosse um mito, eu e você estamos perdendo tempo. Se a ressurreição de Jesus Cristo fosse uma farsa, a fé cristã ela seria vazia, o nosso testemunho seria falso e a vida cristã seria sem sentido. O que nós nessa manhã precisamos, irmãos, nos lembrar, porque eu já tenho ensinado isso aos irmãos ao longo desses anos, se a ressurreição de Cristo não fosse um fato histórico e observável, a fé cristã seria uma piada. É muito importante entender isso. Por quê? Porque um mito e uma farsa não teria capacidade de nos salvar da escravidão do pecado. O mito e uma farsa não teria poder de nos livrar do poder da morte. O mito e uma farsa não teria poder de nos livrar da condenação eterna. O mito e uma farsa nos lança no inferno. O mito, uma farsa, não é capaz de nos salvar dos nossos pecados contra um Deus que é santo e justo. Nós permaneceríamos escravos do pecado, sem esperança. Nós permaneceríamos entregues à nossa própria maldição. Mas porque Jesus ressuscitou, nós somos livres. Nós somos novas criaturas. Porque Jesus ressuscitou, nós nascemos de novo. Você já considerou esse fato? Meus amados irmãos e irmãs, sem a ressurreição de Cristo, que esperança haveria para o seu casamento? Sem a ressurreição de Cristo, que esperança haveria para os relacionamentos conflituosos, para as crises familiares? Nenhuma. Se Cristo não ressuscitou, que esperança haveria para os nossos filhos? Que sentido faria viver nesse mundo? Se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo declara de uma forma veemente: é vã a vossa fé e ainda permanecerias nos vossos pecados.
Entendamos a doutrina bíblica. Eu e você não somos mais escravos do pecado porque fomos atraídos ao corpo de Cristo, porque o nosso velho homem foi crucificado e sepultado com Cristo, como Paulo afirma aos Romanos, aos Colossenses, aos Gálatas. Se nós não tivéssemos sido, amados irmãos, atraídos ao corpo de Cristo e com Cristo crucificado e sepultado, eu e você continuaríamos debaixo da maldição do pecado. Eu e você continuaríamos perdidos e condenados, mas porque Cristo ressuscitou, nós nascemos de novo. Porque Cristo ressuscitou, nós somos novas criaturas. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos pregar o Evangelho. Porque Cristo ressuscitou, nós somos mais felizes de todos os homens. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nesta graça maravilhosa de Deus. E essa, portanto, é a excelente notícia do pecado, aliás, do Evangelho, não é? Diante ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilhoso. Olha o contraste. Salário do pecado, morte. Dom gratuito de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 4, 24 e 25 fala assim: mas também para nós a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Não há mais culpa penal. Jesus pagou na cruz. Ele ressuscitou para nos dar nova vida. Essa é, portanto, amados irmãos e irmãs, a excelente notícia do Evangelho de Deus. Deus ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia. Por isso que eu não me canso, todos os domingos, e os irmãos são testemunhas disso, de falar, o primeiro dia da semana, nos lembramos da ressurreição de Jesus. Nós não só celebramos a ressurreição de Jesus nesse tempo em que identificamos como a Páscoa, mas nós celebramos a ressurreição de Jesus todos os domingos. Por isso, irmãos, todos os domingos é muito importante, domingo de manhã, domingo à noite, estarmos juntos, prestando culto a Deus. É essa a motivação. Nós nos reunimos aos domingos pela manhã e domingo à noite para cultuarmos ao nosso Deus, porque domingo é o dia da ressurreição, é o dia que o nosso Senhor venceu a morte. Por isso que nós precisamos, irmãos, valorizar os cultos presenciais, enquanto nos é dado essa oportunidade. Deus graciosamente nos tirou esse privilégio nesse período de quarentena para nós abrirmos os olhos. O desejo do meu coração, como pastor dos irmãos, é ver uma postura diferente da igreja. Eu tenho essa expectativa e eu peço a Deus isso. Eu espero, irmãos, que após essa quarentena, a igreja acorde. De coração estou falando isso. Eu espero que após essa quarentena, dos irmãos terem perdido a liberdade de nos reunirmos para prestar culto a Deus, a igreja acorde. Eu vejo que esse momento é uma provisão de Deus para a sua igreja. Sem dúvida, Deus está mostrando a sua ira. Sem dúvida, Deus está chacoalhando o mundo, porque é um evento mundial. Pela misericórdia de Deus, não são milhões de mortos. Pela misericórdia de Deus, são milhares. Mas eu não tenho dúvida que Deus está falando à humanidade, a todos. Eu não tenho dúvida disso. Porque há muitas pessoas ricas, soberbas, ricas, pode ser economicamente ou não, mas que desprezam a Deus, escarnecem de Deus. Nós temos falado sobre isso. Eu já falei nas outras lives. Debochando de Jesus, debochando do Evangelho. Não é?
estão nos carnavais por aí, estão nas séries do Netflix debochando do Evangelho. E a minha oração é que esses que debocharam sejam confrontados com o Evangelho da cruz e se prostrem, confessando seus pecados, arrependendo-se de seus pecados, pedindo perdão de Deus, que a graça salvadora os alcance, para que eles se envergonhem, se arrependam e sejam salvos, porque Deus salva os piores. Deus salva os piores. Queridos irmãos, que nós possamos, amados, aprender com tudo isso, com os sinais que Deus está dando. Que nós possamos nos levantar como igreja, com nossos joelhos prostrados diante do Senhor. Eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Eu estou abrindo meu coração com os irmãos. Como eu gostaria de ver uma igreja diferente. Como eu gostaria de fazer parte de uma igreja diferente. Que nós possamos, amados irmãos, compreender que a ressurreição de Jesus, ela é a esperança. Que nós possamos lembrar que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus jamais pecou. Jesus morreu na cruz de forma vicária. Jesus venceu a morte. E nós somos justificados, nós somos absolvidos da ira vindoura, porque Jesus na cruz derramou o seu sangue, levou os nossos pecados e ressuscitou. Que nós possamos entender aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja em Corinto. A igreja em Corinto estava sendo seduzida por um falso ensino. Os mortos não ressuscitam. Eu já expliquei isso. Essa ideia filosófica que também agarrou alguns judeus, estava entrando a igreja de Corinto. Então Paulo está advertindo, Paulo está prevenindo, não caiam nesse falso ensino, não caiam nessa ideia de que não há ressurreição de mortos, porque a conclusão lógica é, se mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, inútil é a fé cristã. Os mortos sim ressuscitam. Jesus sim ressuscitou. A fé cristã é a esperança do mundo. A fé cristã é a fé que nos atrai a Cristo Jesus crucificado, que foi sepultado e ressuscitou. É a fé que nos mostra o triunfo da cruz. É a fé que nos mostra a obra redentora de Jesus na cruz. Jesus, homem sem pecado, se fez maldito, morreu por mim e por você. Jesus, que pagou o preço de nosso pecado. Jesus, que suportou a ira de Deus. As 7 palavras da cruz que nós já estudamos mostram tudo isso. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, vivermos esse evangelho, pregarmos esse evangelho, nos alegrarmos com esse evangelho. Amém, queridos? A nossa pregação só faz sentido porque Jesus ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A pregação é vã e a fé é vã se Jesus não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, aleluia, Jesus ressuscitou. Não somos infelizes, a nossa pregação não é vã e a nossa fé não é vã. Ele vive, Ele reina, Ele está no trono, reinando soberanamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele virá com grande resplendor e glória. E nós hoje aguardamos a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele virá, irmãos. Ele virá com toda a sua majestade. Ele virá com toda a sua glória. Ele virá como o Deus Todo-Poderoso que Ele é. Aguardamos por isso. Desejamos isso. Anelamos por isso.
Jesus vive, Jesus reina, Jesus voltará. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom podermos celebrar isso. Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus de Nazaré, Ele vive, Ele reina e virá outra vez. Essa é a mensagem que nós temos para pregar. Os seguidores de Buda, eles encontram seus restos mortais em pós de cinza. A tradição budista diz que o seu corpo, o corpo de Buda, foi cremado e suas cinzas foram distribuídas. Os seguidores de Maomé vão a Medina e encontram seus restos mortais. Os seguidores de tantos outros falsos cristos podem ir aos sepulcros, podem ir aos lugares em que os restos mortais de seus líderes religiosos estão lá. Se abrirem a sepultura, vão encontrar os restos mortais. Mas de Jesus, não. Ele vive. Ele ressuscitou. O seu corpo não apodreceu naquele sepulcro. O sepulcro está vazio. Jesus vive, irmãos. E Ele virá para buscar a sua igreja e para finalizar e para derramar o juízo de Deus. Nós, discípulos de Jesus, vamos a Jerusalém e encontramos o sepulcro vazio. O corpo de Jesus não foi roubado. Não porque os dogmas da igreja assim estabelecem. Nós o encontramos vazio porque Deus Pai ressuscitou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz para nos salvar de nossos pecados, para salvar aqueles que se arrependeram e creram na suficiente obra de Jesus. Nós cremos nisso, nós pregamos isso. Aleluia! O nosso Redentor vive. Ele voltará. Nós vamos, nesse momento agora, orar ao Senhor e após orar, eu vou colocar aqui uma música, Cristo já ressuscitou. Eu acho que não vai ficar muito bom, nós tentamos usar o OBS para ter uma qualidade melhor, mas nós não vamos deixar de louvar ao Senhor. Nós vamos louvá-lo com o hino do cantor cristão, que nos mostra essa mensagem. É uma pena que tem que ser desse modo, né? Mas seria muito gostoso se toda a igreja estivesse junto e nós cantássemos em alto e bom som, Cristo já ressuscitou, aleluia. Mas vamos lá, vamos orar então, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Pai, nós queremos, Senhor Deus, louvá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, Senhor, porque o nosso Redentor vive. Santo Deus, glorificado é o teu nome sobre toda a terra, exaltado em todas as nações. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, porque Jesus venceu a morte. Pai, obrigado porque Jesus ressuscitou. Deus, como é bom sabermos, Pai amado, que o Senhor Jesus, a tua destra, não só intercede por nós, mas governa soberanamente sobre todas as nações. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo que o Senhor dá à humanidade de ser confrontado com esse vírus. Pai, esse inimigo invisível, Deus, que mostra a fragilidade humana, que mostra, Deus, o quão distante do Senhor a humanidade está, do quão a humanidade precisa se quebrantar, se arrepender de seus maus caminhos e voltar-se para Ti. Deus, suplicamos a Ti, Senhor. Pai, que a Tua palavra seja pregada no poder, na intrepidez, Deus, na ousadia que vem do Teu Espírito Santo. Deus, que os seus filhos e filhas, Pai, em toda a terra sejam cheios do Teu Espírito Santo e proclamem as verdades do Evangelho. Deus amado, que nós possamos viver um tempo de grande avivamento que só o Senhor pode promover sobre a face da terra. Um tempo de despertamento espiritual, um tempo, Deus amado, de confissão de pecados, um tempo, Deus, de consagração do Teu povo, um tempo de conversão de pecadores perdidos, Pai. Não permitas, Deus, que a sua igreja permaneça fria. A Tua palavra diz que o Senhor vomita aquele que é morno. Não permita que a Tua igreja permaneça morna. Deus querido, mas que a Tua igreja possa, Senhor Deus, arrepender de seus maus caminhos, se humilhar e orar.
Que a tua igreja, Pai, possa viver um tempo novo do Senhor. Para o louvor da tua glória, nós assim pedimos a ti. Ó Deus, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Jesus vive. Aleluia. Vamos então louvar ao Senhor. Vou tentar colocar aqui, não sei se vai ficar muito bom, se os irmãos vão conseguir ouvir bem, mas vamos tentar. Não é? Amém, meus irmãos? Jesus vive. Aleluia. Opa. Vamos então louvar Como ao aí? Senhor. Vou tentar colocar aqui, não sei se vai ficar muito bom, se os irmãos vão conseguir ouvir bem, mas vamos tentar. Ô, meu pai, como é que vai isso aqui? Não é? Pronto. Então vamos lá. Amador dá nisso, né, irmãos? Vamos tentar aqui, vamos lá. O hino 101 do cantor cristão ressurgiu. Nós podemos agora louvar a Deus cantando Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou. Vamos lá. Esse é um tipo do hino que não dá para cantar sentado. Não dá para cantar sentado, irmão. Fique em pé aí. Estou aqui o áudio da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ok? Meus irmãos, Não ficou muito audível, né, irmãos? Mas eu coloquei a letra do hino. É um hino belíssimo do cantor cristão. Hino 101, Cristo já ressuscitou. É isso aí, meus amados. Deus abençoe os irmãos. Né? Vamos, nesse momento, orar para encerrarmos esse momento de devocional da PIB, nosso culto online, nesse tempo em que a igreja ela se reúne virtualmente, né, para prestar culto ao nosso Deus, para juntos nos fortalecermos na palavra e pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos então orar para encerrarmos. Santo Deus, nosso amado Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ó Pai, nós queremos mais uma vez expressar nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, reconhecendo que Tu és o Deus Salvador, Tu és o Deus Redentor, Tu és o Deus que redime o Seu povo, Tu és o Deus, ó Pai, que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe ao Teu reino. Tu és o Deus, ó Pai amado, que antes da criação dos céus e terra elegeu o Teu povo. Ó Pai, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te glorificar. Ó Pai, obrigado porque Tu nos amastes primeiro, Senhor Deus, mesmo quando ainda estávamos, ó Pai, ó Deus, tão voltados para o mundo, para as coisas terrenas, ó Pai, indiferentes ao Senhor, rebeldes ao Senhor.
o Senhor decidiu, Senhor Deus, nos salvar e o Senhor nos amou. E assim como fruto do teu amor por nós, nós podemos amar a Ti. Ó Pai querido, eu lhe suplico, Pai, que nessa manhã, nesse dia, nessa nova semana que inicia-se, ó Deus, possamos estarmos, ó Pai, jubilosos, relembrando, ó Deus, a mensagem da cruz, relembrando, ó Pai, a mensagem que nos mostra que Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou, nós podemos, ó Pai amado, proclamar o Teu Evangelho com intrepidez, ousadia. Ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai, cheia do Teu Espírito Santo, ó Deus querido, proclame o Evangelho da salvação, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ó Pai amado, que essa seja a nossa única mensagem. Ó Deus, que nós possamos anunciá-la em alto e bom som. Ó Pai, nós te louvamos porque por causa desta obra do Senhor, nós fomos atraídos, ó Pai, ao corpo de Cristo, nosso velho homem foi crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, e com Cristo ressuscitamos, ó Pai, para uma nova vida de amor e obediência ao Senhor. Que vivamos em novidade de vida, que cumpramos o Teu querer e o Teu propósito, que sejamos uma igreja intrépida, ó Pai, que prega o Teu Evangelho com ousadia, e, ó Deus querido, como demonstração do nosso amor a Ti e o nosso amor aos perdidos, ó Deus. Que possamos, ó Pai amado, fazer a Sua vontade. Guarde e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Então, logo mais à noite, às 19 horas, teremos nosso devocional da PIB, nosso culto online. Então, peço aos irmãos que estejam todos aí. Hoje nós tivemos uma participação em média de 30 pessoas e podemos ter muito mais. Já chegamos a ter 60 irmãos aí participando. Nos ajude a compartilhar o link, a encorajarmos uns aos outros, para que tenhamos a igreja unida, louvando ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. Fique na paz. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Forte abraço a todos.